Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala e um projeto de lei que vem causando bastante polêmica esse ano e com certeza causará muita polêmica também no ano que vem é o projeto de lei Escola Sem Partido, originário aí do movimento de mesmo nome, Movimento Escola Sem Partido, que denuncia há muitos anos uma suposta doutrinação ideológica e político-partidária, aí geralmente votada para o lado esquerdo, da política para a esquerda, que supostamente acontece em muitas escolas e universidades do Brasil. Para vocês terem uma ideia, existe atualmente uma enquete no site da Câmara Federal sobre a continuidade, se você é favorável ou contra a continuidade do projeto, e essa enquete já conta com mais de 1 milhão de votos, sendo apenas de 2% a diferença entre os que são contra o projeto para os que são a favor do projeto. Então, claramente, esse é um projeto muito polêmico que divide muitas pessoas. Tema perfeito para vídeo do canal Povo Fala. Então hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acham sobre o projeto Escola Sem Partido. Agora, como esse projeto é muito interessante, tem muita coisa a falar sobre esse projeto, eu vou fazer várias perguntas para os entrevistados, então decidi dividir esse vídeo em duas partes. A parte 2 deve sair aí, provavelmente na quinta-feira, entre 7 horas e 7h30 da manhã. Então eu peço encarecidamente para que vocês assistam as duas partes do vídeo, para que vocês possam ter aí uma visão completa do mesmo, ok? Então, projeto Escola Sem Partido, vem comigo! Escola sem partido? Não gosto. Eu gosto. Eu aprovo. Eu acho que tá correto, eu acho que tá certo. Eu nunca ouvi falar. Isso, conhece? Não, mas acho ótimo, porque eu acho que política não se discute na escola. Escola é para estudar, não para discutir política. Porque eu acho que política não tem que misturar com educação. Eu acho que as próprias famílias devem ter o direcionamento de que tipo de ensinamento eles querem dar para os seus filhos. E não a escola. O governo tem que dar o suporte para conhecimentos técnicos e básicos e as famílias direcionarem para o assunto político, vamos assim dizer. Assim como no Brasil você tem um Estado laico, entendeu? Eu acho que a escola, ela não deve misturar política, porque o interesse não é esse, não é verdade? E de repente você, hoje em dia, com esses movimentos, um monte de sigla política, quer dizer, o aluno não precisa disso. Porque eu acho que a escola tem que ter liberdade para falar, conversar sobre todos os assuntos. A família tem a sua responsabilidade, mas a escola também tem que ser livre para discutir todos os assuntos, sem preconceito. Acho que é isso que eu penso. Olha, eu acho que, na verdade, nenhum tipo de ideia, de opinião e de ideologia pode ser reprimido. Então, na verdade, é lógico que você não pode ser tendencioso, mas é Constituição. Nenhum tipo de posição política, religiosa e humanitária pode ser reprimida. É lógico que você pode discutir como isso vai ser feito dentro da escola, mas proibir, você não pode proibir nada. É proibido proibir. Eu acho muito bom, porque na verdade a questão ideológica ela deve ser debatida em família ou dentro de núcleo de discussão ideológica. E a escola é para educar e para ensinar. Perfeito, e você? Eu tenho a mesma opinião que Ivan. A escola é lugar para a gente aprender os conhecimentos escolares, né, da grade curricular que cada escola tem, e ideologia, parte política é uma coisa muito pessoal, acho que familiar, de partido, acho que escola tem que ser sem partido. Eu sou contrário ao projeto Escola Sem Partido, porque algum partido sempre está presente, independente ou é o discurso da ideologia que está aí, que é a da ideologia dominante, que é do sistema capitalista, ou é um discurso que é mais da libertação. Se você for ver Paulo Freire, por exemplo, ele ensina pra gente que, tem classes sociais e que alguma classe é oprimida em relação à outra. E é um discurso que é importante, pensando que a maior parte das pessoas são filhos do pessoal da classe trabalhadora. Então é importante a gente saber de que classe que a gente é, quem que controla o mundo que a gente vive. E até discutir questões como gênero, sexualidade e tudo mais tem que ir para o âmbito escolar também, porque a escola é um ambiente de socialização e a gente tem que ouvir diversas opiniões justamente para ver com quais a gente se adequa mais ou não. E o que é o projeto Escola Sem Partido, Paulo? Esse projeto realmente eu não conheço. É um projeto aí que está tramitando aí no Congresso, ou vai estar, que tem como objetivo tirar qualquer influência política das escolas. Ou seja, eu acho que é um pouco nessa linha que eu disse. Tentar fazer ao máximo possível que as escolas ensinem basicamente ciência. Exatamente, você ter na educação uma liberação da parte ideológica, quer dizer, você não transmite valores
diretamente para os alunos e deixa que eles usem os seus valores familiares, pessoais, do seu grupo, dos seus amigos, etc. Sem você fazer um direcionamento direto da leitura deles na parte política. Estão evitando que os professores, na verdade o discurso é que doutrinem as crianças, né? Não fale sobre religião, não fale sobre sexualidade, não fale sobre... Então eu acho que isso é que a escola não pode ter esse tipo de comportamento. A escola é um espaço aberto para se tratar de todos os assuntos. Olha, na verdade, para mim, dentro da minha opinião, é um projeto um tanto quanto reacionário que quer limitar, né, a possibilidade de conhecimento da juventude, dos jovens e dos estudantes. Então, na verdade, para mim é isso. É lógico que você não pode ser tendencioso, mas é proibido, como eu já falei, é proibido proibir. As pessoas têm que ter acesso, nada pode ser proibido. É um projeto que dizem que quer deixar a escola neutra, sem um partido político, mas sempre tem um partido aí, né? Tipo, por exemplo, se a gente pega no período da ditadura, era um partido pró-ditadura, que falava de, sei lá, não falavam que era uma ditadura, mas tipo, contava a história do Brasil de uma maneira diferente, até se a gente pensar no período da colonização, da escravidão, sei lá, colocavam a princesa Isabel em um topo de alguma forma, tipo, como se ela tivesse libertado os escravos, quando as pessoas negras, na verdade, foram marginalizadas. Então, o que eu vejo como escola sem partido é uma proposta de manter o discurso da classe dominante no poder, apesar de alegarem que existe uma neutralidade que não existe. Sinceramente, eu não sei muito bem, mas eu acredito, não sei se tem a ver, que agora no final do ano, né, com essa briga aí de pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, o que acontece? As faculdades começaram a apoiar ou não apoiar o Bolsonaro. Aí o STJ... É isso mesmo? Não exatamente, menina. Na verdade, esse projeto, a premissa do projeto que na verdade é a próxima pergunta que eu ia fazer. A premissa do projeto Escola Sem Partido é de que existe uma doutrinação ideológica e político-partidária que acontece nas escolas e nas universidades do país, geralmente aí sempre voltada para o lado da esquerda, para o lado esquerdo. Então, é isso que eu estou falando, é exatamente isso, você entendeu? Onde a ministra ela falou que a faculdade, a escola é aberta, não é verdade? Para discutir o que quiserem sobre política, mas na verdade, eu acho que isso aí é como religião, você não deve discutir isso nas escolas. Independente de ser primário ou faculdade, porque, veja bem, isso é uma coisa extremamente pessoal, e as pessoas, muitas vezes, não têm nem ideia do que está falando, se é direita, se é esquerda, principalmente jovem. Eu já fui jovem, gente, eu apoiei muitos anos partidos que hoje, sinceramente, com conhecimento, com a idade que eu tenho vontade de tirar todo mundo que eu apoiei naquela época fora do governo. Se tivesse um aviãozinho que fosse cair no mar, jogar no mar aqueles políticos que eu apoiei, eu faria isso hoje. Mas, Miriam, você acha que esse apoio que você deu na época que você era menor, era jovem, teve a ver com doutrinação ou não? Influência. Muita influência. De quem? Olha, no geral, de pessoas que querem chegar a um cargo político por meio do jovem. O jovem não sabe. Eu tenho um filho de 18 anos, que é um rapazinho até inteligente, tudo. O que acontece? Ele chegou em casa, mãe, a política é assim, assado. Falei, filho, você não sabe. E de fato, como ele não sabe, eu também não sabia. Tá? Na minha época, era o famoso Lindinho, Lindbergh Farias. Você entendeu? Ele era estudante, como a gente era, e olha lá, ele está lá em cima hoje e quem defendeu ele está aqui embaixo. E ele não fez nada. O jovem, no geral, se você perguntar para ele qualquer coisa a respeito de política, raros sabem falar alguma coisa. Então, o que acontece? Tem sempre uma cabeça na frente, e essa cabeça não está interessada se você vai ter um bom transporte, uma boa saúde, uma boa educação. Ele está interessado em abrir uma vaga, entendeu? Para a cadeira dele. Paulo, a principal premissa do projeto é de que existe uma doutrinação que acontece nas escolas e nas universidades, geralmente voltada para a esquerda, com os alunos. O que você acha dessa premissa? Eu sou totalmente contra isso, a política nas escolas, porque eu tenho visto, inclusive, até minha filha, que foi de escola pública, e eles são doutrinados. Por isso que eu sou contra a política nas escolas.
política se faz por fora, não em escola. Escola é para estudar. Eu acho que eu posso falar do tempo que eu tive na escola, né? Existia, assim, um pouco disso, em especial nos assuntos relacionados à história, contando a história direcionada. Eu acho que isso tem que ser revisto mesmo. Quer dar algum exemplo bem resumido? Não, acho que não me lembro agora, já faz tempo que eu saí da escola. Eu acho que isso pode ou não ser verdadeira, não é uma premissa assim que vale para tudo, não é uma premissa verdadeira. Eu acho que não tem que ir, a gente não está falando em doutrinação, a gente está falando em liberdade de expressão, que é diferente. Eu acho que nós temos que ter liberdade de expressão, a doutrinação é um retrocesso, a gente anda para trás, né? Então eu não sou favorável. Olha, eu acho que pode haver essa tendência, mas também nos anos passados da ditadura, se não for para esse lado, vai para outro lado. É exatamente isso que eu estou falando. Tem realmente uma tendência, mas não pode ter uma tendência de um lado e deixar de ter tendência para o lado e ter tendência para o outro, né? Então, na verdade, eu acho que o princípio democrático, ele dá a oportunidade para que as pessoas conheçam as opiniões e as formas e tudo de uma forma ampla e irrestrita. Infelizmente, é uma prática que está acontecendo. A gente acaba tendo uma percepção assim dos professores dando um viés assim, uma tendência geralmente esquerda, e os jovens acabam não tendo uma capacidade de discernir qual seria a sua opção. A questão é que a gente hoje no Brasil tem uma dificuldade de saber o papel exato do que é esquerda e direita, né? Você tem uma leitura histórica de esquerda que na prática, quando você tem a percepção de poder dentro principalmente no governo federal, você acaba tendo um problema, porque o poder, infelizmente, acaba corrompendo e você mistura muito, até porque nosso país, por ser um presidencialismo que acabou sendo de coalizão, faz com que você tenha que amarrar, assim, vários tipos de parceria dentro do Congresso para poder continuar fazendo o seu governo, o seu trabalho. Infelizmente, os nossos professores, e não é de agora, isso já vem acho que desde a década de 60, eles acabam tendenciando o ensino mais pelo lado esquerdo, muito por causa da ditadura que nós passamos. Eu acho que isso fica intrínseco, né, nessa parte escolar de levar ao aluno uma informação que a esquerda ela é mais voltada ao povo, é mais voltado às lutas sociais. Então eu acho que quando você tem uma escola sem partido, você dá a oportunidade do aluno ele entender esse lado da história da esquerda e compreender o lado da direita ou do centro. Por isso que eu acho que tem que ser uma escola totalmente sem partido. Eu acho que quem fala isso não sabe o que está acontecendo na escola, porque se você vê grande parte, nem nas faculdades, porque os professores não conseguem nem fazer com que os alunos façam lição de casa ou leiam os textos da faculdade, então como eles podem falar que está havendo uma doutrinação? Tipo, não está tendo, tanto que muitas pessoas saem na escola nem sabendo o que é doutrinação. Então, tipo, é um discurso de quem realmente não sabe o que acontece no ambiente educacional. Você vê que é um ambiente que nem existe já muito diálogo ou coisa do tipo com as crianças, com os jovens, os adolescentes. Então, eu acho que é realmente um discurso de quem não sabe o que acontece. E o que seria essa neutralidade? Então, não falar de política? Mas se tudo é político, a gente está inserido em um mundo que é político, por que a escola não pode fazer parte disso? O que tem de tão errado em as pessoas debaterem sobre política, sabe? Eu particularmente não vejo o que tem de errado, eu acho que é importante, independente se for de esquerda ou de direita, tem que haver o debate sempre para justamente construir coletivamente a educação, não ser tipo só passada de quem está no poder para quem está sendo oprimido de alguma forma. E com que idade, na sua opinião, os jovens teriam discernimento suficiente para discutir sobre política com os professores, ou não teriam, na sua opinião? Olha, eu acho que 16 anos já são bem informados para isso, tá? Depende, alguns menos, outros mais, mas mais ou menos essa faixa de 16 anos. A partir dos 12, 13 anos. Olha, o que eu vejo hoje, que não é, eu acho que todas as idades, desde crianças, a política é um assunto pertinente à vida do povo. Então eu acho que em casa a gente fala sobre política o tempo todo e na escola também tem que ser falado sobre isso. Acho que não vejo que tem que ser com um limite de idade. Acho que a criança já tem que participar de
todos os assuntos pertinentes à vida dela como cidadã. Eu acho que é a família que tem que ditar isso de acordo com o que cada família estabelece para esse assunto. Se uma família acha interessante, desde os 5, 6 anos, já ter essa discussão, outras acho que não, deixa a criança viver um pouco mais a infância sem ter a preocupação com essa coisa, mas eu acho que isso tem que estar a cargo da família e não a cargo do Estado. Para mim tem essa diferença bem clara. Não tem idade. Não tem idade, tem responsabilidade. É o mesmo caso de ser pai ou mãe. Você passa a compreender o seu pai, a sua mãe, o sacrifício, as horas de trabalho do seu pai, a partir do momento que você se torna pai. Aí você fala, puxa vida, ele se matou, se sacrificou mesmo por minha causa. Então, a partir do momento que você começa a ter um emprego, um filho, uma família, a sua visão do mundo muda completamente. Então, para isso não existe idade. Você conhece pessoas com 22 anos, 23 anos, que têm um discernimento maravilhoso, tanto política, social, cultural. Por quê? Por causa da mudança radical de vida. Até então, não adianta você parar, porque eles não têm discernimento disso. Nunca pararam para discutir isso. Eles acham, eles enxergam pela visão dos outros. Então, num país sério, ele já teria que ser formado desde a sua infância, né? Essa é a construção do cidadão. Mas o Brasil não constrói cidadãos informados, né? A gente pega informação, mas não conhece o conteúdo e o conteúdo não é chegado até os estudantes nem aos jovens. Eu acho que é muito difícil, acho que tem até gente madura que já está com um monte de idade, com uma série de anos que não tem entendimento sobre isso, né? Acho que tem que começar desde o princípio. O certo seria que você fosse formado desde a sua mais tenra idade, passando pela sua adolescência, sendo formado, aprendendo. Mas eu acho que, por enquanto, continua após os 18 mesmo, porque é uma responsabilidade legal, né? E aí, com 18, você tem que se virar. Ninguém assina por você, você que assina por você. Eu acho que a questão básica de idade, ela é de maneira direta e secundária, porque hoje um jovem de 14 anos, principalmente acessando a internet, no seu celular, ele acaba tendo informações o tempo todo. É diferente de uma geração anterior, ou a minha geração, onde a gente não tinha esse acesso à informação tão claro e tão direto. Então, não há um limite de idade. O que a gente pode questionar é o seguinte, já que a gente tem um limite de 16 anos para votação, poderia-se quantificar esse número talvez como um parâmetro de comparação, mas eu não vejo isso como uma necessidade. Eu acho que muito antes disso, hoje, um jovem já tem uma percepção de como o mundo anda e como é que ele quer seguir a sua postura, principalmente pela questão familiar, que ele está dentro de casa e geralmente ou acompanha a tendência de leitura dos pais ou vai ser contra essa leitura, né? que é uma coisa natural do jovem. Perfeito, e você? Eu vejo que a idade é o que menos importa devido à tendência se globalizando cada vez mais. O país nosso ele tem mostrado para a juventude coisas que nossas gerações atrás não tinham oportunidade de ver, de perceber como é que é a cultura, como é que tem sido a política no mundo afora, né? Eu sou de uma geração que os livros de histórias que nos ensinavam, hoje a internet está aí, é um clique, você descobre tudo. Eu tenho um filho de 14 anos que é mais político até do que eu, né? Entende política, gosta de política. Eu acho que depende muito da formação de cada um. Por exemplo, eu estudei em um colégio mais pro lado de humanas e tudo mais, e a gente acabava discutindo desde do 8º ano, quando tinha uns 12, 13 anos. E, sei lá, na aula de literatura eu lembro que a gente discutia sobre o que tinha sido a ditadura, como que era a produção literária naquela época e tudo mais. E rolava, sabe? Então acho que depende muito de cada pessoa, mas também é importante ver que acho que desde pequeno é importante a gente explicar o que é uma democracia, como que funciona o nosso sistema. E pequeno eu digo, desde que, sei lá, a pessoa já é alfabetizada, de alguma forma ela entra em contato com política. Seja pelos livros que a escola decide que as crianças vão ler ou não, ou... Não sei, a vida política está presente na nossa vida inteira, então não tem como a gente falar uma idade específica, tipo, a partir dos 14 já dá. Não sei, depende da formação, depende do conhecimento que cada aluno tem sobre isso. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá aquele like, compartilha com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. E como eu falei, a parte 2 deve estar saindo aí na quinta-feira, entre 7 e 7h30 da manhã. A parte 2 deve ficar menor do que essa parte 1 aqui, deve ter menos perguntas, vão ser os mesmos entrevistados. E eu espero que vocês gostem também bastante da parte 2. Não esqueçam de comentar o que vocês acham do projeto Escola Sem Partido.